Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos voltando aí a fazer um vídeo, uma observação, com respeito a esse grupo das Testemunhas de Jeová. E o ponto interessante que eu vou levantar, o que eu vou comentar nesse vídeo é com respeito à agressão física, moral, psicológica que muitas mulheres testemunhas de Jeová sofreram ou ainda estão sofrendo dentro dessa organização, dentro da organização das testemunhas de Jeová. Recentemente, aí um tempo atrás, eu fiquei sabendo de algumas situações na congregação mesmo aqui onde que eu congregava, aqui próximo. E essas observações são interessantes, são muito interessantes. Sabe por quê? O que está acontecendo? E infelizmente tem acontecido. Quem são os contribuintes para essa violência doméstica continuar ou estar acontecendo? Olha, é lamentável, triste mesmo, assim, olhando, muito triste eu expressar isso para vocês. Infelizmente, algumas das mulheres são participantes nisso, são conviventes com isso, porque recentemente tem casos aí que eu soube que mulheres sofreram muitos anos casos de violência psicológica, física, moral e muitas outras observações. E o engraçado é que os seus maridos, os maridos dessas mulheres que sofreram e estão sofrendo, são pastores, são anciãos ou servos ministeriais nas congregações das Testemunhas de Jeová. Eu estou falando dessa forma para expressar uma indignação e uma intolerância, infelizmente, com algumas mulheres que permitiram e estão permitindo que isso aconteça, certo? Porque tudo bem, às vezes as mulheres não têm força, certo? Para falar para alguém, para buscar ajuda, certo? Ou comentar o que elas estão passando ou o que elas passaram. Talvez aconteça isso, mas o que é interessante, que prova o que eu estou falando, que elas são contribuintes ou contribuíram para essas agressões que elas sofreram, foi uma das observações dentro do grupo religioso, porque dentro da organização das Testemunhas de Jeová, eles têm lá uma cartilha, um livro chamado Livro do Pastoreio, certo? O livro dos anciãos, só os anciãos, só os pastores que têm esse livro. Eu sei muito bem o que eu estou falando, pessoal, sei muito bem a respeito desse livro, certo? E dentro desse livro tem regras que vêm da organização das Testemunhas de Jeová e tem observações bíblicas, certo? Tem observações bíblicas que provam que para um homem ser pastor ou ancião ou servo ministerial dentro da organização das Testemunhas de Jeová, tem que ser feito observações. E quando esses anciãos vão ser designados, se faz uma visita para eles, para o ancião, para o futuro ancião, que vai ser designado, faz-se uma visita para ele, para a esposa dele, e eles ali conversam, tal, que deixa a esposa se expressar, eles observam o ambiente, qual que é o ambiente, e muitas das esposas, muitas dessas mulheres esconderam, contribuíram, certo? Para que isso acontecesse, para que os seus maridos virassem ancião, virassem pastores, imaginando que eles iam mudar, e não mudaram, ficaram ainda mais piores, ficaram homens muito mais piores, violentos, ameaçadores, certo? Chantagistas, fora as outras humilhações que eles passavam para suas esposas. Então, o que eu quero dizer? Que dentro dessas regras, dentro dessas observações das Testemunhas de Jeová, fala-se ali que os anciãos ou os pastores tinham que ser amoroso, certo? Respeitoso às suas esposas, homens que fizessem provisões para a sua família e muitas outras observações fora da Bíblia, que tinha que fazer estudo em família, levar os filhos e a sua esposa para o campo, assistir às reuniões, preparar as reuniões,
certo? Preparar as reuniões para dar comentários. Então, isso são regras, algumas das regras. Por exemplo, preparar as reuniões. Estudo em família, que é um estudo que eles pegam algum livro e começam a pesquisar entre família ali, certo? Ir ao campo, certo? Ir para as reuniões, comentar nas reuniões. Isso são regras da organização, certo? São regras ali. E essas esposas contribuíam para essas regras, contribuíram. Então quer dizer que elas são co-participantes, sim. Infelizmente, gente, infelizmente, eu estou com o coração partido em expressar isso, que muitas mulheres, certo, sabiam, sabem e contribuíram para os seus maridos virarem ancião, mesmo sob violência psicológica, moral, física, certo, chantagem, muitas outras observações. Elas contribuíram para que se chegasse a nesse nível. Infelizmente isso aconteceu, certo? Isso aconteceu. Aonde que eu quero chegar com isso? Que dentro das regras das testemunhas de Jeová existem essas regras e existem algumas observações bíblicas. Então, o que eu quero dizer é que muitas de vocês, mulheres, filhas aí, filhos, que sabem ou já souberam ou estão sabendo, façam um esforço de procurarem ajuda, certo? Não só dentro do grupo das testemunhas de Jeová, em qualquer situação. O mundo que nós vivemos hoje permite que a mulher tenha uma liberdade, tenha aí a sua satisfação, possa ir trabalhar, conseguir o seu dinheiro dignamente, possa estudar, certo? Hoje muitas das tarefas são divididas em casa, nos seus lares, certo? Mas agora você sofrer, certo, psicologicamente, moralmente, certo, e apoiar, fingir que está tudo bonito, o seu marido subir na tribuna, pregar para aquelas pessoas inocentes, certo, e você sabendo que o seu marido não é esse tipo de homem, como muitas agora estão conseguindo se libertar. Eu conheço uma, certo, pessoalmente, que o marido dela fazia partes bonitinhas lá na tribuna, ia todo engomadinho, certo, e ela sofria muitos anos na mão desse cara, sofreu muitos anos, ela não sofre mais, sofreu muitos anos na mão desse cara, e fingindo que estava tudo bonito, tá vendo? Ela contribuiu para que isso chegasse muito longe, não precisava chegar tão longe assim, muitos e muitos anos. E esse camarada virou ancião, virou servo ministerial, depois virou ancião, perdeu o cargo, voltou de novo. Então isso mostra que ela era co-participante disso, certo? Ela era, infelizmente, co-participante. Olha para vocês verem que absurdo, que interessante uma experiência que eu vou contar para vocês, certo? Olha só que absurdo. Um rapaz, certo, humildemente, simplesmente, acessou uma rede social, certo, e deu ali um coraçãozinho, né? Não dois corações, certo, por uma pessoa que ele conhecia na rede social, no trabalho, certo? Ele conhecia essa mulher no trabalho, era amigo ali de trabalho. Não, eles nem se viam, só via quando eles iam lá na logística, no escritório, né? Era essa mulher 100% moralmente digna, trabalhadora, ela estuda, faz academia, é uma pessoa realmente dedicada à sua casa, à casa dela. E o rapaz conhecido lá, né, deu duas curtidas na foto dela. Você acredita que o marido dela mandou mensagem pro cara? E esculachando o cara, tal, né? O cara olhou do celular, achou estranho aquilo, falou: poxa, o que tem de mais eu dar dois coraçãozinhos lá, no caso, né? Curtir a foto da pessoa. E me ligou e falou: essa mulher, ela sofre, certo, um abuso fora de série, certo? Um abuso ela sofre, tem sofrido esse abuso, certo? O marido é controlador, manipulador, certo? E ela é uma pessoa íntegra, 100% assim, podemos dizer que ela é uma pessoa íntegra.
ela vive num relacionamento abusivo, olha, fora de sério. Ele controla o celular dela, pegou o celular dela, certo? Mandou mensagem para o colega lá, o camarada que mandou mensagem para ela, que é colega de trabalho, certo? Falou coisas absurdas, imorais, certo? Como se ele fosse dono, como se essa mulher fosse propriedade dele. Sabemos que a mulher é uma ajudadora, ela tem um comprometimento ali com o marido em ajudá-lo, mas o jeito que ele falou com o colega lá dela de trabalho e ele se expressou, prova claramente que essa mulher sofre um abuso, certo? Um abuso fora de controle, manipulador mesmo. E isso é o que muitas vezes acontece na organização das Testemunhas de Jeová e nos muitos grupos religiosos aí afora. Isso acontece muito nos grupos religiosos. E o interessante é no mundo que nós vivemos hoje. Isso que me deixa assim, poxa, no mundo que nós vivemos hoje, gente, certo? Você, mulher, não tem condições, não tem necessidade de viver sobre isso. Vocês não veem isso? Não observam isso, gente? E esse camarada aí, que o colega lá de trabalho mandou mensagem, falou com ele, numa simplicidade, numa forma assim, esclarecedora, que o cara, você percebia que o outro cara lá, o marido da menina lá, ele não tem nenhum senso de preocupação com tudo que ele falou pro cara. Ele é manipulador da esposa dele, controla ela, mexe no celular dela, certo? Ela estuda, trabalha para se sentir bem, certo? Para se sentir bem, ter um ego bom, certo? Para estar com a autoestima para cima, certo? E um camarada desse desmotiva ela, desmotiva a mulher, é ciumento pra caramba, Olha para vocês verem que absurdo. E isso que eu falei aqui, essa forma de manipular, de controlar, é o que acontece dentro de muitos grupos religiosos. E você, eu, todos nós temos que ser observadores disso. Se isso estiver acontecendo, procure ajuda, fale com alguém, certo? Se você tem medo, tem alguma preocupação, se expresse, porque isso possa ser que hoje isso não é preocupante, não é perturbador mentalmente na sua saúde mental, mas no futuro pode ser. Às vezes os seus filhos, outras pessoas observam isso e estão sofrendo, e pode sofrer muito mais ainda psicologicamente por causa de você, por tolerar e aceitar isso. Tá certo? Fica aí a mensagem, a observação para esse ponto radical aí que eu estou falando para você com respeito ao grupo das Testemunhas de Jeová, que infelizmente isso que eu comentei acontece e tem acontecido dentro do grupo religioso. Muito obrigado.